Bom, o Project Bound, ele basicamente é um parâmetro para você definir aí quando o seu projétil vai sumir, quando ele chegar à borda do cenário. Por padrão aqui tem 40, ou seja, quando você lançar um projétil e esse projétil ele chegar aí nesse parâmetro de 40, certa distância de 40 da borda, ele vai ser destruído. Ou seja, a referência aqui dele sumir da tela e fazer essa animação aqui de hit, que no caso foi a que eu coloquei, mas se eu tivesse colocado aquelas outras e aparecer aquelas outras que eu apaguei, ele vai sumir. Ou seja, independentemente se ele atinge o oponente ou se ele chega no tempo. Por exemplo, esse tempo aqui está 30. Só que se eu colocar um tempo maior, ele pode sumir quando chegar à borda aí da tela. Esse aqui é em relação ao stage, por exemplo, porque quando um projétil sai do stage, ele ainda está contando aí nas informações do jogo. Só que se ele sair, aqui é o limite que você vai determinar. Se ele passar desse limite aqui fora do stage, aí sim, aí ele some e deixa de existir no jogo. Basicamente é deletada todas as informações dele. E esse Project High Bound é em relação à altura, ou seja, a altura máxima que ele pode atingir e ele vai sumir aí do jogo. Ou seja, no caso de sair da tela. Se você botou um parâmetro de velocidade para ele ir para cima, aí vai chegar a um certo limite em que você quer que ele suma. Que se você não colocar isso aqui, não tiver nenhum parâmetro, ele vai ficar aí eternamente no jogo. Ele vai sair, vai ir de uma forma aleatória e vai começar a ocasionar alguns bugs no jogo. Porque vai acumular muitas informações e chega um momento que você vai tentar lançar um projeto e nem sai, porque tem muita informação jogada aí. Por isso que esses parâmetros eles são necessários. Porque quando você vai adicionando, ele vai cancelando essas informações. À medida que ele vai saindo do jogo, some todas as informações do projétil e não é contada. Porque o Mugen também tem limites. Se você adicionar muitos projéteis ou muitos helps, tiver muita informação na tela, aí começa a bugar. Você tenta invocar um poder e não invoca. Ele se mexe e tal e não invoca. E isso se o PC for bom. Se for ruim, ele fica travando. Então eu recomendo que você deixe esses parâmetros aqui do jeito que está aqui, certo? Não altere nada, dá certo só isso aqui. Eu só expliquei, mas funciona basicamente assim. O offset é onde vai surgir o seu projétil. Por exemplo, ó, eu peguei aqui, ó, tem esse aqui e eu vou querer que ele apareça aqui. Eu já determinei no trigger que ele vai aparecer nessa animação aqui. Só que, por padrão, vai aparecer aqui o projétil 0, 0, certo? No eixo Y e X no 0. Só que eu não quero que ele apareça aqui. Eu quero que ele suba aqui, ó, que ele venha para cá e venha aqui um pouquinho para frente. Ou seja, ele é para aparecer aqui, ó. Aí o que é que eu vou fazer? No eixo Y, eu vou querer subir mais ou menos menos 60, por exemplo. Ele vai subir aqui menos 60 e depois eu vou querer avançar 10 pixels aqui para frente, mais ou menos. Aí eu venho e avanço 10. Aí, ou seja, no offset eu posso colocar aqui menos 60 e aqui eu coloco 10. Aí depois eu testo, vejo se está aparecendo no local ideal e se não tiver, eu venho aqui e altero de novo. Se eu colocar o número positivo, ele vai para frente. Se eu colocar negativo, vai para trás. No caso do X. No caso do Y, se eu colocar negativo, ele vai mais para cima. Se eu colocar positivo, ele vai mais para baixo. Então você vai modificando aqui até ele surgir no local exato. Que é basicamente para que serve esse parâmetro, que é o local em que o projétil ele vai surgir. O post-type, ele é a referência que você vai dar para o projétil aparecer. No caso, como aqui por padrão é P1, a referência que ele vai pegar vai ser eu. Só que se eu colocar P2, ele vai aparecer pegando como referência o player 2. Ou seja, quando eu usar o projétil, ele vai aparecer 10 pixels, digamos assim, à frente do inimigo e menos 60 em relação à altura dele. Não vai pegar eu como referência. Ou seja, independentemente de onde o inimigo esteja, vai ser mais ou menos esses parâmetros aqui que o programa vai utilizar, o jogo vai utilizar para estar aparecendo o projétil.